Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal, o programa Mitologar. Programa esse que falamos sobre mitologias para tentar explicar os acontecimentos do mundo moderno. Hoje nós vamos falar de Kartikeya. Bem, Kartikeya é filho de Shiva com Parvati e que é irmão de Ganesha. Ele é o protetor dos humanos contra os vícios e luta contra demônios. Kartikeya é uma divindade da mitologia indiana, considerado o deus da guerra. Primeiramente, é preciso ressaltar que, sendo ele filho de Shiva e Parvati, e que além disso ele vive no monte Kailash, ao lado de seus pais e de seu irmão, o Ganesha. Além de Kartikeya, o deus hindu também pode ser conhecido como Murugan, Skanda, Kumara e Subramania. Ademais, essa divindade é bastante popular no sul da Índia, no Sri Lanka, Singapura e Malásia. A história de Kartikeya é bastante diversa e há várias versões possíveis, mas, de modo geral, generalizando um pouco as histórias, conhecido como deus filósofo da guerra. Além disso, a divindade é adorada por ter sido o grande guerreiro que derrotou o demônio Taraka. Antes de mais nada, é necessário dizer também que o número 6 aparece constantemente na história desse deus. Isso porque, de acordo com a mitologia indiana, seriam 6 os vícios aos quais o ser humano está suscetível: sexo, raiva, ganância, paixão, ego e ciúmes. Bom, a criação de Kartikeya, Inicialmente, as estrelas, também conhecidas como Kritikas, eram em 6, cada uma delas casada com um sábio. Elas atuavam isoladamente como uma espécie de mãe substituta e detizando as sementes de Shiva. Desse modo, nasceram 6 meninos. Após darem à luz aos meninos, suas mães os jogaram em uma floresta. Sendo assim, os 6 meninos se fundiram em um só. Desta fusão surgiu Kartikeya. A figura que surgiu era atlética, alta, forte, de atributos essenciais para um guerreiro. Kartikeya nasceu a fim de derrotar o demônio Taraka. Isso porque o ser maligno atormentava a harmonia entre os deuses, além de atrapalhar as estações do ano. Por isso, logo ao nascer, o deus foi considerado o combatente-chefe das forças divinas. O deus da guerra tem um temperamento muito diferente do seu irmão. Isso acontece porque Kartikeya nasceu somente de Shiva e por isso era um guerreiro nato. Enquanto isso, Ganesha nasceu apenas de Parvati e por isso é mais pacífico. A representação física desta divindade. Por ser um exímio guerreiro, Kartikeya é comumente representado com porte atlético. Diversos elementos iconográficos rondam o deus e mostram o real motivo pelo qual ele foi criado. De um modo geral, essas são as principais características atribuídas a ele: jovem e bonito, pele brilhante, em uma mão segura uma lança, uma seta, uma espada, um disco, um laço, um escudo e uma concha, dependendo da grafia, do desenho, da iconografia que aparece. Na outra mão faz um gesto de bênção. Pode ser representado com uma cabeça ou com 6. Às vezes é representado sentado em um pavão ou ao redor de algum animal. Pode ser representado com 12 braços. Pode aparecer com o dorso de um pavão. Utiliza armas. Pode estar cercado de galos. Nos templos do deus Shiva, Kartikeya pode aparecer como a figura de um guardião. Além do mais, ele também pode ser representado ao lado de sua esposa Devasena. A lança do deus também tem um significado especial, conhecida por Sakti. A arma simboliza a destruição do mal e de tendências negativas. Os adoradores de Kartikeya acreditam que o deus pode os defender contra o mal e abençoar para que obtenham coisas boas em suas vidas.
E a sua rivalidade com o seu irmão Ganesha, né? Uma das lendas mais conhecidas envolvendo Kartikeya está relacionada com seu irmão Ganesha. Os irmãos eram muito diferentes, tanto na aparência física como na personalidade. Mas, por seus atributos de guerreiro, o deus da guerra os se considerava superior ao irmão. Um dia, no meio de uma discussão, os irmãos foram surpreendidos por um sábio conhecido como Narada, que passava pelo local. Então, o sábio propôs o seguinte desafio: o irmão que desse a primeira volta ao mundo ganharia uma manga encantada. Enquanto Ganesha estava interessado no prêmio, Kartikeya queria apenas o título de vencedor. O deus da guerra montou em seu pavão e saiu voando. Já o irmão optou por completar a tarefa em cima de um rato que se movia muito lentamente. Narada então questionou Ganesha se ele estaria realmente interessado em ganhar o prêmio. O irmão de Kartikeya foi até seus pais, né? Deu a volta neles e disse que estava dando a volta em torno de seu mundo e, portanto, ganhou a competição. Ao retornar, Kartikeya fica indignado com a situação e alega que Ganesha não estava certo. Então, para conciliar os irmãos, Narada propõe dividir a manga entre os dois, fato que o deus da guerra acaba aceitando, mesmo a contragosto. Bom, nós vamos entendendo que a primeira coisa que nós vamos entendendo isso é a questão de irmandade, né? Irmão é um negócio muito complicado, né? Principalmente quando os dois têm idades semelhantes, muito próximos, crescem juntos, o que um quer, o outro quer, o que um despreza, o outro quer, aí porque o outro quer, acaba querendo também, uma eterna brigaiada. Cabe ao texto entender o seguinte: como nós lidamos com as nossas emoções, nossos sentimentos, as coisas que perturbam a nossa mente. Porque todas essas coisas acontecem com todo mundo, em qualquer vertente, em qualquer situação, em qualquer momento da vida, não somente na infância, na adolescência, na vida adulta, mas a vida toda praticamente. Em algum momento nós seremos perturbados por alguma coisa. Então o texto acaba nos ensinando uma prequela de que nós temos que ter uma consciência muito profunda sobre nós, nossas capacidades, nossas impossibilidades, e através delas saber como agir diante de situações que vão requerer de nós uma atenção especial e não ser apenas acometido pelo calor do momento, de coisas que acontecem no momento. É claro, a nossa vida ela é feita na maioria das vezes, de imprevistos, né? Nós não conseguimos prever totalmente os acontecimentos da nossa existência. Nós nos programamos, nós nos arranjamos e rearranjamos na vida, procuramos entender certas engrenagens da vida e como essas engrenagens se maquinam entre si para tentarmos de alguma forma ou de outra nos precaver ou nos anteceder. Mas nem sempre isto é uma possibilidade real. As coisas às vezes batem à nossa porta, nos pegam de calças curtas, desprevenidos, desprotegidos, e a emoção ela nos domina. E quase sempre a emoção nos domina, ela nos causa ou nos faz causar em nós situações que mais cedo ou mais tarde vamos uma hora ou outra nos arrepender das decisões que tomamos no calor daquele momento. Portanto, a maldade, como diz aqui o Deus da guerra, que pune, que luta contra aquele demônio, está muito calcado nas intempéries, essas interferências, essa influência do mundo, da natureza, né, dos ciclos da natureza, essa intempérie, essa mudança, essa interferência está diretamente ligado à nossa capacidade de administrar os nossos próprios temperamentos. Nós sempre vamos ter temperamentos. Ora vamos ser calmos, ora nem sempre, ora vamos estar preocupados, ora vamos estar aflitos, ora vamos estar irados, ora vamos estar possessos, ora vamos estar querendo que o mundo acabe, né, numa grande e enorme explosão. E tudo isso permeia a nossa natureza para nos questionar sobre as razões que nos levam a caminhar, a respirar, a acordar todos os dias.
a fazer o que fazemos todos os dias. Quais as razões, quais as motivações, sonhos, desejos, seja lá qual for. Nós precisamos entender que nós vivemos constantemente entre forças. E essas forças, ora de construção, de realização, de sucesso, e ao mesmo tempo o oposto, de destruição, de insucesso, de perversidade, de devassidão. Então nós estamos sempre diante de duas forças, e essas duas forças sempre vão estar lutando para tomar a governabilidade de mim e de você. E através de mim e de você, ela toma, por consequência, o governo das coisas. O governo, seja da sua casa, seja da tua rua, do teu bairro, da sua cidade, do seu estado, do teu país ou do mundo. Por quê? Porque, como eu falei, todas essas significâncias que eu acabei de dizer, elas existem porque existem pessoas. A partir do momento que pessoas estão sujeitas a todas as intempéries, a todas as situações ruins, péssimas, boas, agradáveis e excelentes, nós respondemos a elas. E precisamos ter, acima de qualquer coisa, competência humana para poder entender essas mudanças, essas nuances e saber enfrentá-las. Saber enfrentar essas nuances é, acima de tudo, nos colocar num patamar de autoconsciência, de autoconhecimento, ser perspicaz, ser inteligente e, acima de tudo, ser esperto, saber o que está acontecendo ao seu redor diante de determinadas situações. Por que essa situação se apresenta? Por que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo e eu não consigo prever, não consigo ter uma ação direta disso? O que está acontecendo? Eu preciso ter uma ideia, uma prerrogativa para poder agir e reagir a elas, né? Bom, psicologicamente, nós vamos entrar num ponto que já começa falando sobre força e destruição. Kartikeya, nascido do fogo divino de Shiva, representa a força bruta, a destruição e a guerra. Sua imagem armada, com 6 rostos e múltiplos braços, simboliza o poder avassalador necessário para combater o mal e a ignorância. Em termos psicológicos, essa representação pode ser vista como uma personificação da força interior, da capacidade de superar obstáculos e defender valores importantes. Quando eu falo de valores importantes, eu acho que o texto é muito explicativo, mas temos que entender que valores importantes, ele ultrapassa a esfera pessoal. Por que ela ultrapassa a esfera pessoal? Porque às vezes tem muitas coisas que eu particularmente, eu falo por mim e depois podemos abrir isso para outras pessoas, outros leques. Eu particularmente defendo situações que não trazem vantagem para mim diretamente, mas eu sei que elas são necessárias para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Mesmo que isso não mude a minha vida diretamente, mas eu sei que ela está mudando. A minha ação muda realidades. Então são valores importantes que nós precisamos ter em nossa mente. E lembre-se, no mundo cosmopolizado que nós vivemos, quanto mais importância nós damos para ações que são importantes de maneira coletiva, e quanto mais coletividade vai se agremiando, vai se somando a isso, mais rápido e mais proeminente e mais eficaz é as reações a essas ações e mais próximo de chegar até nós de maneira individual. Por quê? Porque as coisas só acontecem no coletivo, não acontecem no individual. No individual, muito pouca coisa nós conseguimos fazer. Por que nós conseguimos fazer muito pouca coisa no individual? Porque o individual está na nossa esfera de poder. E nossa esfera de poder, muitas das vezes, está rodeado apenas ao nosso redor. Veja, qual é a esfera de poder? Praticamente todo mundo tem casa. Eu mando na minha casa. Eu tiro a coisa de um lugar, boto do outro, eu quero assim, eu quero assado, eu quero daquele jeito, daquele outro, mudo para lá, puxo para cá. Então, são exemplos de esfera de poder dentro daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso comandar. Mas quando ela passa fora desse invólucro, fora dessa esfera, você começa a observar que a sua ação de poder ela é
exponencialmente diminuída. Por isso a coletividade. E entender que coletividade é defender valores que são importantes no conjunto, para o bem comum, para o bem da maioria, não para a minoria ou particular, porque muito pouca coisa se muda dentro deste pensamento. Triunfo e razão sobre a emoção. A história de Kartikeya narra a busca implacável pela liderança dos deuses, desafiando seu irmão mais velho Ganesha. Essa disputa simboliza a luta interna entre a razão e a emoção, entre intelecto e intuição. A vitória de Kartikeya, conquistada através da disciplina e do controle emocional, pode ser interpretada como a importância de equilibrar esses aspectos da nossa vida. Gente, pessoa desequilibrada é complicado. Ninguém consegue conviver com uma pessoa instável, pessoa desequilibrada, pessoa que você não consegue acreditar a pessoa. O que é acreditar? Acreditar é confiança. Até para delegar as coisas para essa pessoa é questão de confiança. Se você pega uma pessoa instável, dificilmente você vai conseguir ter confiança e dificilmente coisas boas vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque a sua inconstância é fator determinante de desequilíbrio na tua vida. E precisamos ser pessoas equilibradas. Principalmente nesse mundo caótico, precisamos ser equilibrados e muito equilibrados para poder entender as engrenagens do mundo. E até que ponto eu faço parte dessas engrenagens, até que ponto eu movo essas engrenagens, ou até que ponto eu sou alvo dessas engrenagens, né? Dedicação e disciplina. O mito dessa dedicação à disciplina de Kartikeya, em seu treinamento militar sob a tutela de Skanda, guru dos deuses, essa persistência, foco e objetivo é um específico que podem ser vistos como exemplos a serem seguidos na busca por metas pessoais e profissionais. A disciplina de Kartikeya nos ensina a nos dedicarmos com perseverança para alcançar nossos objetivos. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos. Resta saber como eu lido com isso, como que eu faço, o que eu tenho que produzir, o que eu tenho que construir para fazer essas coisas acontecerem, né? Proteção dos inocentes. Kartikeya é frequentemente retratado como protetor dos inocentes e o defensor da justiça. Sua guerra contra o demônio Taraka e seus exércitos simboliza a luta contra o mal e a opressão. Esta representação pode ser vista como um lembrete da nossa responsabilidade em defender os mais fracos e promover a justiça social. Lembre-se, uma luta que se luta sozinho, pouca coisa se faz, mas uma luta em grupo, pela verdade, pela justiça, pela igualdade, pelo o bem coletivo, nós conseguimos chegar em algum lugar. Porque quando a coisa é boa, quando a luta é honesta, quando o desafio ele é promissor, ele é real, ele tem uma resposta positiva. Tá aí a questão aí que nós vimos agora há pouco, que tentaram aprovar goela abaixo uma lei que pune pessoas que cometem aborto, independente da situação, onde o crime é muito maior do que aquele que abusa de menores ou abusa de alguém que acaba engravidando de um estupro, de um abuso. E não caiu por terra, porque a população se levantou, porque é um absurdo, gente. Quer dizer, se eu chancelo uma situação dessa, eu estou dando carta branca para as pessoas cometerem erros, cometerem crimes, porque vai ser impune. Imagina um aliciador de menores, um estuprador de mulheres, vendo uma situação desse, ele vai ser instigado a fazer mais e mais e mais, porque não vai dar nada para ele. E se a mulher fizer alguma coisa, quem vai encana ela? Imagina, que absurdo. Então nós temos que entender que essa junção das pessoas que fizeram as suas manifestações praticamente no país inteiro, acendeu um cartão vermelho para a Câmara Federal e o negócio parou, emperrou. Vai saber lá quando que vai voltar isso em pauta, se é que vai voltar. No meu entendimento, eu acredito que deveria essa questão deve ser rasgada e jogada no lixo, porque é um absurdo, é um despautério, Precisamos entender que as coisas acontecem por um motivo e precisamos combater
as coisas que acontecem, não o resultado. Se eu combato o resultado, não o que acontece, eu estou criminalizando muitas das vezes um inocente, como o caso dessa prerrogativa aí, né? Evolução espiritual. Embora Kartikeya seja conhecido por sua força de guerreiro, ele também é visto como um símbolo de evolução espiritual. Sua jornada, desde um jovem impetuoso até um líder maduro e responsável, representa o processo de crescimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Esta jornada nos ensina que podemos superar nossas limitações e alcançar um estado de maior sabedoria e compaixão. Claro, gente, quando nós estudamos, quando nós nos conhecemos, quando nós nos predispomos a entender como nós nos reagimos diante de dificuldades, aprendemos com elas, evoluímos com elas, nós temos a tendência de melhorar como pessoas. É claro que tem gente que parece que regride, né? Gente que parece que apanha e não aprende nada com aquilo. Apanha mais que massa de pão e continua pior do que antes. Mas isso é minoria. A maioria compreende, entende, sente a dor, sente o sofrimento, aprende com ela e procura melhorar. E se juntam com pessoas do mesmo signatário, né? Da mesma situação, do mesmo entendimento, para mudar realidades, para melhor. E quando eu falo realidades, é do coletivo. É por isso que o lado espiritual é importante. Por quê? Porque ele nos ajuda, de maneira geral, a nos entendermos como pessoas. Eu uso muito a questão do mundo cristão, católico, não, mundo cristão, né, sobretudo. Não vou falar católico, eu sou católico, mas sou mundo cristão. A alegoria, as imagens que são muito postas, né? Cristo, 12 pessoas para serem apóstolos. Ele poderia se virar sozinho nos 30, mas ele escolheu 12 pessoas, isso é comunidade. Junção dos 12 e esses 12 que vão multiplicar os seus eventos, e hoje a religião como está a igreja católica ou a religião cristã no mundo. É uma multiplicação. Essa multiplicação é forças dadas a quem? Ao coletivo para o bem. Entenderam a mensagem de Cristo, entenderam o propósito, entenderam os seus significados e suas significâncias, e olha o resultado. Resultado esse que o Antigo Testamento muito pouco conseguiu entender. Por quê? Porque o Antigo Testamento tinha na mentalidade um Salvador único, o Salvador guerreiro, o Salvador que vem para mudar as realidades temporais. E o Cristo não. A realidade que ele vem mudar é uma realidade atemporal. Por que é uma realidade atemporal? Enquanto existem pessoas vivendo, nascendo no mundo, é o tempo da graça, é o tempo da mudança, é o tempo de olhar para Deus, é o tempo de se voltar para Deus. Então o que acontece? Essa espiritualidade de comunidade, ela nos enche de ânimo, nos traz esperança para continuar avançando. Por isso que quando nós juntamos, por isso que a igreja, ou de modo religioso, mais especial a igreja católica que eu conheço mais, ela associa ações sociais com o espiritual, porque o espiritual te alimenta, te dá esperança em Deus, e o social te dá os instrumentos para você começar a realizar o reino da verdade, o reino da bondade, o reino da justiça aqui, no meio de nós, entre eu e você. Nada mais é do que pegar o que é teoria espiritual e botar em prática através de ações sociais. E lembre-se, um cristão, sobretudo católico, ele é um ser social, por natureza. E tem que ser. Porque não tem como você, né, como eu digo para as pessoas, como falar que é o Deus da vida, o Deus da salvação, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que não tem onde dormir, não tem o que comer. Que Deus de salvação é essa? Pode ser Deus de salvação para você, mas para mim não é. Porque o Deus que você está falando para mim não é o Deus que eu estou vendo, porque a minha realidade não é a sua realidade. Então, por isso que nós que temos essa espiritualidade, seja você cristão, seja você não cristão, seja você de outro signatário religioso, mas traz dentro de você essa ideia de mudança através do olhar da fé, da espiritualidade, ela é social. Ela tem que ser social. Porque é no mundo social que a nossa fé é testada. É sair do nosso conforto, é sair de nós mesmos ao encontro de quem precisa. É aí que nós sabemos realmente o valor da fé, o valor da espiritualidade e o valor de Deus na vida das pessoas.
Deus não precisa de mim e de você, mas nós precisamos de Deus. E como nós precisamos de Deus, é através desse viés social de estar na vida das outras pessoas, de permear a vida das outras pessoas, principalmente os que mais precisam, que nós observamos e vemos a glória divina de Deus em nossa vida. E são nas pequenas coisas, quase sempre. Equilíbrio entre força e compaixão. Kartikeya representa o equilíbrio entre a força guerreira e a compaixão. Sua imagem de Deus na guerra também é um devoto filho de um líder sábio, demonstra a importância de desenvolvermos todas as nossas qualidades de forma equilibrada. Esta representação nos ensina a sermos fortes, assertivos, mas também compassivos e compreensivos. Lutar, só é necessário lutar quando nós precisamos impor um ideal. E se esse ideal é para a melhoria da massa, da maioria das pessoas, você luta não com armas, mas você luta com a sua sabedoria, com a sua mente. Você convence as pessoas com os argumentos certos, com a verdade, não com fake news, não com mentira, não com meias verdades. Você conquista as pessoas pelas suas obras, pelos resultados das coisas que são feitas. E aí você vê que você está combatendo, fazendo uma guerra limpa, uma guerra sem armas e uma guerra que dá fruto. Que é o fruto? Mudança de realidades. E quando você se junta com outras pessoas que entendem a mesma ideia de guerra limpa, sem pegar em armas, sem difamar, sem fake news, sem mentirada, sem derramar sangue, e sim, o que derrama são lágrimas de contentamento, de satisfação e de alegria, o resultado ele é rápido, eficaz e permanente, porque as pessoas estão sentindo na carne, na sua essência. Importância de liderança. Kartikeya é um líder exemplar, conhecido por sua sabedoria, justiça e bravura. Sua liderança inspira os deuses e os protege de ameaças externas. Esta representação ensina as qualidades necessárias de um líder, a importância de liderança ética e responsável. Quem é confiável, né? É confiado o poder de liderar, que ele lidere com sabedoria, que ele lidere com o coração, que ele lidere com a alma, que ele lidere com compaixão, com verdade, com ética, que ele seja responsável, que ele será inspiração para aqueles aos quais ele tem que liderar. E no futuro, não obstante, outros líderes se subirão, irão sair e irão ser reflexos de você, porque você foi um bom líder, foi um bom exemplo. E nós precisamos de bons líderes, porque ultimamente nós só temos líderes ruins. Em todas as esferas, eu não vou nem dar exemplo, em quase todas as esferas nós estamos encontrando líderes ruins e precisamos de líderes bons. Como precisamos. Como um símbolo de masculinidade, Kartikeya é frequentemente visto de forma tradicional, associado a atributos como força, coragem, assertividade. Entretanto, é importante analisar criticamente essa representação e considera as diferentes formas de masculinidade que existem. A imagem de Kartikeya nos inspira a desenvolvermos as qualidades positivas associadas a essa masculinidade, mas também nos lembra da importância de sermos flexíveis, abertos a diferentes perspectivas. Não basta você só ser um ser masculino. Você tem que ser ser humano. Olhar, né, ser ser humano, sentir na pele, pôr-se no lugar das pessoas. Porque todo mundo são pessoas. Todo mundo sente, ri, chora, sangra, fica doente, tem fome, tem sono. Então eu tenho que ter essa ideia na minha cabeça de que eu sou um tipo de ser masculino. Existem outros tipos de seres masculinos e eles são tão legalmente perfeitos quanto eu, são tão perfeitamente aceitáveis quanto eu, são tão perfeitamente amigáveis de conviver quanto a mim. Isto demonstra um ser masculino por excelência e evolução. Não pensar no ser masculino como na década de 20, as primeiras décadas do século passado, do século XVIII, século XIX, século XVII. Por quê? Porque cada século ele compreende, ele imprime uma necessidade de masculinidade. Hoje nós precisamos de seres mais humanos, mais gente, mais pessoas, menos máquina, menos coisa, menos objeto. E é difícil muitas das vezes, né?
diversas interpretações. O mito de Kartikeya é rico em simbolismos e pode ser interpretado de diversas maneiras, dependendo da perspectiva do indivíduo. Essa flexibilidade de interpretação nos permite encontrar significados relevantes para as nossas próprias vidas e experiências. Entretanto, é importante lembrar que a mitologia hindu oferece uma variedade de interpretações e perspectivas sobre seus mitos. As análises psicológicas de Kartikeya é apenas uma das muitas maneiras de explorar a tradição, a cultura e a religiosidade de um povo ao longo do tempo e da história. É claro, gente, por que isso é eficaz, é entendido e tem esse efeito? Lembre-se, eu conto um mito. O que o mito faz? O mito já passou. Ficou no tempo e na história, mas a ação dele está aqui, está na nossa vida, está no nosso sentir, no nosso falar, no nosso entendimento das coisas. Portanto, o mito ele se torna imortal a partir do momento que eu compreendo que os exemplos, os significados, os entendimentos, a moralidade que a história quer passar, né? O ensinamento que a história quer passar, ela permanece. A nossa vida é feita de ciclos. O que aconteceu ontem pode não acontecer hoje, mas pode repetir amanhã. E aí vem a pergunta, você entendeu o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem? Você entendeu? Você compreendeu? Você viu o que motivou esses acontecimentos? Porque se amanhã ele voltar, eu sei como lidar. Eu não vou somente sofrer as consequências. Eu já sei como agir. Eu sei como combater aquilo, revidar, melhorar, neutralizar ou modificar aquela condição que está por vir, que já veio antes. Então, a história, de forma geral, sobretudo os mitos, ele é pautado em entender o ontem, as consequências do ontem, o que levou a chegar aonde chegou ontem. Eu entendo hoje e observo hoje na minha vida os ecos desses acontecimentos, que vez por outra bate a nossa vida, volta e volta mesmo. Nós temos que estar preparados para dar respostas rápidas, eficazes e principalmente definitivas. Tem certas coisas que têm que se dar respostas definitivas. Um exemplo está esse aí, como eu falei para vocês, a questão, né, de querer criminalizar a pessoa que aborta. Nós temos que dar respostas definitivas para isso, porque isso é abissal. Da mesma maneira que eu não acho plenamente certo o aborto, existem algumas prerrogativas que são necessárias, e isso nós sabemos, existem prerrogativas que são necessárias, que de certa forma é meio aceitável, eu não vou dizer nem meio aceitável, a gente engole a contragosto a questão do aborto. Mas eu não posso dar uma prequela para ela e tornar isso algo monstruoso, porque afinal de tudo eu estou falando de vidas. Vida de quem está caminhando e uma vida que está sendo gerada. E aí nós temos que pesar as coisas, os consequentes dessas coisas, os antecedentes dessas coisas e dar respostas definitivas. Apenas aos olhos da fé é insuficiente. Apenas aos olhos da moralidade é insuficiente. Apenas ao olhar do que é ético também é insuficiente. Apenas ao olhar da medicina ou da lei é insuficiente. Eu preciso unir todas as visões e exaurir todas as possibilidades e encontrar um caminho único, plausível e definitivo. E quando eu falo definitivo, tem várias coisas que possam ser definidas, que precisam disso. Eu dei um exemplo. Nós temos exemplos sobre educação, sobre sociedade, sobre comportamento, sobre meios de vida. Cada um tem um modo de vida. Por exemplo, existe uma eterna luta, né, que as pessoas tendem a viver no mundo, que nós somos livres. Só que a nossa liberdade é uma liberdade assistida perante a própria sociedade. Há um tempo atrás eu estava vendo na internet, porque eu sou um rato de internet, eu fico fuçando, querendo entender os comportamentos. Tem um programa chamado Tabu, tem Quebrando Tabus, tem um outro Pode ou Não Pode, culturas de outros mundos, né? Quando eu falo de outro mundo, não é de outro planeta não, né? De outras sociedades. E vez por outra, sempre tem a questão do comportamento humano, quase sempre, né? Sobre
o mesmo tema. Por exemplo, há um tempo atrás estava sendo muito debatida essa questão do homem que é casado com duas mulheres, uma mulher que é casada com dois homens, aí tem o tal do poliamor, tem relacionamento aberto, tem amizade colorida, tem namoro semi-aberto, tem, sei lá, essas coisas erradas aí. E vez por outras tem aqueles que batem com força, que isso é safadeza, que isso é falta de vergonha na cara, que não sei o que, e o outro já rebate de outra forma, que não é por aí, que vocês não entendem como que é a vida, são as personalidades das pessoas. A bem da verdade, nós temos que entender que, como tudo na nossa existência sempre vai existir uma exceção, essa exceção ela se faz necessária por conta de não estarmos plenamente satisfeitos dentro de um grupo, de um agrupamento. Por exemplo, toda pessoa tem que ser heterossexual, cisgênero, homem se vestir como homem, cabelo curto, calça, camisa de botão, sapato, sem usar brinco, sem usar maquiagem, sem pintar unha, tem que deixar os pelos do corpo crescer. Mulher tem que usar saia, não pode usar calça, tem que estar maquiada, bonita, magrinha, com o corpo todo torneado. Não. Isso é uma vertente, é um singular de uma sociedade, mas ela não é a definitiva. Existem vários segmentos, várias nuances, e elas têm que se comunicar entre si. Várias realidades têm que se comunicar entre si. Por quê? Porque nós não sabemos quando uma determinada realidade vai bater na nossa casa. Não é porque você está devidamente casado dentro dos termos legais que nós entendemos como casamento, né? Heterossexual, normativo, certinho, religioso, sociomoralista, não quer dizer que a sua prole vai seguir essa mesma linha. Quem não lhe garante que amanhã teu filho ou tua filha não vai viver num poliamor? Vai viver uma amizade colorida? Vai nascer na sua família um homossexual, uma lésbica e vai viver essa vida? Então nós temos que entender que essas prequelas, elas precisam ter respostas eficientes. E a resposta mais eficiente é: somos humanos. E como humanos, dentro deste universo que habita dentro de mim e que habita dentro de você, é o mesmo universo que habita a sociedade. Existem várias versões. Como eu falei, existe um Marcelo na vida? Não, existem vários Marcelos. E nenhum é igual. Nenhum é igual. A única coisa que compartilhamos é do mesmo nome, talvez da mesma cor de pele e talvez ainda da mesma idade. Acabou. No resto, somos completamente diferentes. Somos cada um. E ao mesmo tempo somos todos. Por quê? Porque vivemos juntos, somos todos. Então nós temos que compreender que a maior guerra, a maior luta, é aquela luta que muitas das vezes nós perdemos, e quase sempre perdemos, é a luta de que nós temos que nos aceitar que nós somos humanos. E como humanos, nós somos uma variedade de pessoas. Não somos iguais, nem na cor da pele, nem na cor dos olhos, nem na cor do cabelo, nem na altura. Não somos iguais, mas somos humanos e convivemos juntos todos os dias. E eu costumo dizer que a maior batalha é contra nós mesmos. Porque nós viemos carregados de significandos, né, que devemos pensar todos os dias na nossa vida se esses significados são importantes ainda na nossa vida. Até que ponto os significados que você traz com você desde a tua infância ainda tem algum significado na sua vida? Se tem algum significado e ele é positivo, beleza. Mas se não é, vamos desapegar, como diz o desapega, vamos desapegar, vamos ver novas vertentes, vamos ver novas situações, novas realidades, vamos nos tornar mais livres, mais leves, mais conscientes de nós mesmos. É o que nós precisamos. E aí a nossa luta diária, ela é menos perigosa, ela é menos pesada. Porque nós lutamos com conhecimento, nós lutamos com sabedoria, nós lutamos com o coração. Nós lutamos não com armas, mas na base da resiliência. Todo dia um pouco, devagar e sempre, com pequenas e grandes vitórias, mas vitórias concretas, vitórias que ficam, que permanecem na minha vida e na vida das pessoas.
Bem, meus queridos, vamos despedindo por aqui. Um bom final de semana a todos. E semana que vem estaremos novamente aqui no canal Pleiadianos, no programa Em Todo Lugar. Um forte abraço a cada um de vocês. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.